né, que tá falando sobre o caso, né? E espero que vocês gostem. Gente, a situação do TikTok é muito mais séria do que nós pensávamos que era. Parece que ele pode ser suspenso no Brasil a qualquer momento. Bom, eu sou o Matheus Amos, vou te contar e mostrar tudo neste vídeo, então senta aí e bora fofocar com o Mate. Tá, vamos começar então entendendo o porquê o TikTok pode ser suspenso aqui no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados simplesmente deu uma determinação ao TikTok para com que quando uma pessoa entre lá pela primeira vez, ela não consiga ter acesso ao conteúdo sem antes criar um cadastro. Eles querem que o TikTok exija este cadastro à pessoa para então ele saber alguns dados sobre a pessoa, sabe? Qual tipo de conteúdo ele vai encaminhar para essa pessoa, quantos anos a pessoa tem, se é permitido a entrada dela na plataforma ou não, porque a agência, né, a Autoridade aí Nacional de Proteção de Dados, fala que o TikTok atualmente não faz isso, não faz qualquer tipo de filtro para novos usuários que não criam um cadastro, ou seja, quando você entra lá pela primeira vez, ele não exige um cadastro a você. Com isso, muitas crianças então conseguem ter acesso a alguns conteúdos que não são conteúdos próprios para a criança, porque o TikTok não sabe se é criança, se não é quem está assistindo, diferente de outras plataformas que já têm um certo filtro aplicado. Enquanto você não cria um cadastro, eles não te mostram conteúdos que relativamente não são para crianças, é aquele meio termo que acontece. Já no TikTok, para você seguir e curtir o conteúdo, aí sim ele exige essa criação de conta, mas para você navegar nos conteúdos, ele não exige que você tenha conta alguma. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deu uma data limite para o TikTok para com que ele haja em relação a isso, porque eles querem que o TikTok crie alguma forma de descobrir quem está assistindo os conteúdos, para eles então poderem filtrar quem é a pessoa que está ali. Eles basicamente querem que o TikTok crie, né, essa obrigação da pessoa se cadastrar quando ela entra pela primeira vez, para então conseguir ter acesso ao conteúdo. E a gente vai entender um pouquinho melhor essa história na matéria que eu peguei aqui da Band, que conta todo esse rolê do TikTok. Aqui, primeiramente, eles contam: o TikTok deve restringir o acesso da rede social no Brasil até dia 14 para seguir operando. Atualmente, qualquer pessoa consegue ver o que é publicado sem precisar de cadastro ou processo de identificação. Aqui também eles falam: o TikTok tem até quarta-feira, dia 14, ou seja, amanhã, para acabar com o acesso livre na rede no Brasil, por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Hoje, qualquer pessoa consegue ver o que é publicado sem precisar de um cadastro ou processo de identificação. Em nota, o TikTok alegou ter compromisso com a segurança e privacidade dos usuários, que só aceita cadastro de adolescentes a partir dos 13 anos. O governo federal quer que o TikTok bloqueie o acesso de usuários não cadastrados e crie um mecanismo para proteger as crianças e adolescentes. Aí aqui parece que esta data limite que foi dada ao TikTok foi colocada um pouquinho mais pra frente. Ali, era para acontecer agora dia 13 e eles deram uma nova data que agora é dia 24, então, ou seja, em outra determinação a ANPD deu um prazo de até dia 24 para que a plataforma apresente um plano de cadastramento de adolescentes, para que os pais tenham o conhecimento. O não cumprimento das medidas pode gerar como penalidades, como multas e restrições na atuação da rede no Brasil. No caso, no país, né? Que estamos falando do Brasil. Então ali nós conseguimos entender que primeiro foi exigido uma data para isso acontecer, aí provavelmente o TikTok usou ali, se comunicou com a ANPD e tudo mais, e essa data então foi prolongada agora para o dia 24. Aí se o TikTok não cumprir com o que foi falado, aí sim pode acontecer o que aconteceu com o nosso amigo aí antigo Twitter, no caso X, que, né, o governo aí tentou uma comunicação com Elon Musk para pagar as multas, exigiu um representante no Brasil, não aconteceu qualquer comunicação do Elon Musk, então eles derrubaram. Já com o TikTok, aparenta estar acontecendo algum tipo de comunicação. O TikTok está se comunicando sobre isso, afinal ele é a maior rede social aqui do Brasil, né, gente? E o TikTok sabe que qualquer coisa que aconteça com ele aqui no Brasil
meu, hoje é quase o fim da plataforma, né? Que nos outros países utilizam, mas assim, como o Brasil, eu acredito que nem a pau. E é claro que esta notícia gerou, assim, um burburinho nas redes sociais, todo mundo entrou em pânico, porque, gente, as pessoas vão pro trabalho vendo TikTok, as pessoas no intervalo do trabalho assistem TikTok, as pessoas voltam do trabalho assistindo TikTok. Além disso, também muitas pessoas sustentam sua casa, sua família com o TikTok também, agora que ele veio aí com as possibilidades de monetização, que antes era só do YouTube, né? As possibilidades de você monetizar o seu conteúdo, algumas outras plataformas também tinham, mas não era aquela coisa tanto quanto o YouTube. Já o TikTok veio para bater de frente com o YouTube, então muitas pessoas começaram a se sustentar através do TikTok. Eu até comentei com alguns amigos, né, que se o TikTok cair no Brasil, o índice de desemprego, assim, meu anjo, vai subir, tchum, vai explodir, pum. Porque assim, gente, até eu fico desempregado, gente. Sorte que eu tenho aqui o YouTube, tenho vocês, né? Aí a gente aqui, ó, no YouTube. 2 vídeos por dia, vou fazer Camila Loures. Esse é o meu, seu, nosso canal. Mas graças a Deus, essa comunicação está acontecendo entre o TikTok e a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então eu acredito que vai acontecer uma resolução deste problema, ou talvez um acordo entre as partes do TikTok fazendo alguma movimentação diferente, né, atualizando algum tipo de sistema. Nós vamos continuar aguardando em relação a isso, mas bora se aprofundar um pouquinho mais no assunto com o vídeo do Lucas Calango. Ele sempre posta falando sobre coisas e atualizações que estão acontecendo no TikTok, então não poderia ser diferente sobre isso que tá rolando, né? Vamos entender um pouquinho do vídeo dele. O TikTok vai ser bloqueado no Brasil, e agora? O que vamos fazer? Quem poderá nos defender? Vocês criam um pânico, ficam me marcando em um monte de publicação sobre isso. E pessoal... É que assim, gente, vamos entender também, as pessoas entraram em pânico por conta do que aconteceu com o Twitter, né? Porque o maior caso que parou a internet estava rolando e as pessoas estavam sem o Twitter. Que no caso foi o caso do Diddy, né? E aí, agora, se o TikTok cai, as pessoas vão ficar como? Né? Então eu entendo esse desespero das pessoas, mas a do Twitter foi bem mais grave do que tá acontecendo com o TikTok. Esse tipo de notícia é feito justamente para criar pânico em você. E se você tá caindo nesse tipo de coisa, nesse tipo de conspiração, você tá alimentando esse tipo de coisa. E não é bem assim. Tem sim uma situação em que o TikTok tá sendo investigado, não é recente, inclusive são coisas já bem antigas, em relação à proteção de menores de idade, crianças menores de 13 anos e adolescentes, em relação ao uso das redes sociais. Principalmente aquele uso sem cadastro. Quando você abre o aplicativo do TikTok pela primeira vez, você não precisa de cadastro. Você pode ir navegando e ele vai aprendendo ali com você, com o seu uso, o algoritmo vai entendendo o que você... Ele até deixou aqui em vermelho, né? Inclusive outras redes sociais têm isso. E é exatamente isso, gente. Outras redes sociais têm a mesma funcionalidade. Eu não sei porque eles pegaram no pé do TikTok. Eu não sei se com as outras redes sociais tem algum tipo de filtro que já existe, de não colocar alguns conteúdos tão mais de 18 assim para a primeira vez da pessoa ali. Já o TikTok já não tem esse filtro, não sei o porquê, né, disso, mas pegaram no pé do TikTok. Você gosta para mostrar e sugerir conteúdo para você, e eles falam que nesse processo também pode existir uma coleta de dados ali de forma ilegal que vai contra a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Ótimo, questionamento super válido. As organizações, aqui no caso a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o governo, as entidades, têm que questionar e têm que ir atrás dessas coisas. Mas entre uma investigação, isso daqui, eles estão cobrando uma resposta do TikTok, uma solução do TikTok, e a plataforma ser bloqueada, gente, é uma distância muito grande, né? Eu acho muito difícil isso acontecer no Brasil, como aconteceu com o Twitter, por exemplo. É muito mais uma teoria da conspiração, algo para criar pânico nas pessoas. De fato, eu acho que assim, se fosse realmente para a plataforma ser bloqueada, seria se o TikTok não tivesse qualquer tipo de retorno relacionado ao que a ANPD tá pedindo. Então, se o TikTok ignorasse completamente, para chamar a atenção do TikTok, eles então bloqueariam a plataforma aqui no Brasil para com que eles dessem atenção ao que está acontecendo. Aí sim, né? Já no Twitter não tinha representante aqui no Brasil, então, ou seja, eles tiveram que de fato bloquear a plataforma porque não teve qualquer tipo de retorno positivo da plataforma sobre o que estava acontecendo ou resolução do problema que estava acontecendo.
Eu vi gente falando que queria parar de postar no TikTok porque ia ser bloqueado, que ia sair do programa de monetização pra poder sacar imediatamente o dinheiro, porque onde já se viu ia ser bloqueado e ia perder tudo. Gente, tipo, de onde vocês estão tirando essas teorias de conspiração? Que viagem que é essa? Tipo, você vê uma notícia de algo que pode acontecer, você não vai atrás pra ver detalhes do que tá acontecendo e começa a criar um pânico e criar teorias de que você tem que fazer alguma coisa porque vai ser bloqueado e que você tem que sacar seu dinheiro e o que tá acontecendo. Velho, não é bem assim não. Tipo, primeiro, que se É que eu acho que as pessoas já carregam dentro delas esse medo da internet acabar, né? Então as pessoas ficam tipo assim, porque sempre colocaram muito na nossa cabeça quando começávamos a trabalhar com a internet, e se isso acabar? E se do nada a internet acabar? Gente, a internet está crescendo cada vez mais, não existe essa... Ai, e a internet se acabar? Pode sim uma plataforma deixar de monetizar, você deixar de ganhar budget com ela, mas a internet em se acabar, ó... Porque se uma plataforma deixa de pagar, uma outra vem pagando, passa a que deixou de pagar. Porque querendo ou não, isso aqui é um trabalho. Então não vai achando que vai ficar criando conteúdo de graça aí pra todas as plataformas. Não, porque teve várias plataformas, não vou citar nomes aqui, mas uma que vai mais pra cor laranja, que começou a sacanear os influenciadores em relacionados a pagamentos, colocar um monte de regras, todos saíram de lá e hoje em dia ninguém mais lembra o nome, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Se você tem sua conta só no TikTok, só posta conteúdo no TikTok, você já tá errado. Você tem que diversificar, você tem que postar no Instagram, você tem que postar no YouTube, você tem que postar em todas as plataformas, você tem que estar presente, você tem que monetizar de várias formas, e não depender de uma única plataforma, que fica muito vulnerável. Se a sua conta for bloqueada, você... Eu acho que isso é pra vida, né? Você ter só uma fonte de renda é muito perigoso. É igual você pegar uma caixa de ovos, sair caminhando com essa caixa de ovos, se você cair com ela, todos os ovos vão quebrar ao mesmo tempo, né? Agora, se você dividir em duas caixas... Você perde tudo, não é questão da rede inteira ser bloqueada. A rede pode acabar, a rede pode mudar, e isso acontece. Agora, você começar a criar teoria de conspiração por causa de uma coisa que nem aconteceu, que se for acontecer, vai ser avisado com antecedência, vai existir comunicações, e que primeiro de tudo, o TikTok tem todo o direito de resposta, de falar quais são as ações que eles estão fazendo para proteger as crianças e os adolescentes, o que eles estão fazendo para mitigar e para solucionar qualquer questão relacionada a isso. Primeiro, tudo isso vai acontecer primeiro. Juridicamente, tem vários perfis aqui no TikTok que podem explicar isso para vocês, o que funciona, não é a minha área, eu tô dando a notícia aqui, explicando o que aconteceu e ajudando vocês. Vocês podem ver aí, ó, tem o Fernando, tem o Dr. Fran, tem também Shimando, tem várias pessoas que falam sobre direito que vocês podem perguntar juridicamente o que está acontecendo e o que pode acontecer. Vou deixar eles marcados aí, inclusive. Mas não criem pânico por uma coisa que vocês não estão pesquisando a fundo e não estão entendendo o que aconteceu. É literalmente criando caos por algo que não existe. A única coisa que você tem em controle é criar seu conteúdo e continuar postando e ignorar essas coisas. Para de criar a teoria da conspiração. Foque em criar seu conteúdo, continuar postando todos os dias, porque tudo continua normal. Não sofre por antecedência por algo que não aconteceu e que provavelmente nem vai acontecer. Foque em criar conteúdo, em crescer sua audiência, em diversificar seu conteúdo, em criar multiplataforma para se proteger e continue fazendo o que está no seu controle, que é criar vídeos, é falar com a sua audiência, crescer o seu perfil e depois que você posta, tá com o algoritmo, não tá mais no seu controle, você só controla o seu próximo vídeo, aquilo que você vai fazer no seu próximo conteúdo e falar, beleza? Fique em paz, gente. Nossa, inteligentíssima essa linha de raciocínio dele, porque de fato, gente, a internet é algo que muitas coisas acontecem, que às vezes foge realmente do nosso controle, como creators mesmo, assim, sabe? A gente pode planejar nosso próximo conteúdo, mas o que vai acontecer com as nossas contas, com a entrega do conteúdo, nós não temos controle, né? Não é à toa que, inclusive, minha conta no passado do TikTok caiu. Eu com inúmeros vídeos pra postar na aba de... Como é que é o nome? Que você deixa ali os vídeos guardados, sabe? Que você vai postando eles, você grava e deixa ali guardadinho pra ir postando aos poucos, então. E aí, minha conta caiu. Inclusive, é um vídeo que eu quero trazer aqui pro canal, mas eu acho que eu vou ter que esperar esse processo com o TikTok terminar pra eu trazer esse vídeo a fundo aqui pro canal pra vocês sobre o meu processo contra o TikTok após ele derrubar a minha conta, pra eu contar essa fofoca minha aqui pra vocês. Até porque se a plataforma cair, de qualquer forma, sua conta vai continuar existindo lá dentro, né? Mas, realmente, deu um medinho. Eu confesso que quando eu vi a notícia eu fiquei tipo assim, gente do céu, o que vai acontecer? Ai, sorte que eu já tô indo pro YouTube também, né? Mas enfim, gente, quero saber de vocês o que vocês acharam sobre, deixa aqui nos comentários, mas pode respira fundo, porque o TikTok não vai cair, nós temos que ter certeza que eles vão fazer alguma coisa, eles podem fazer alguma coisa, não é tipo assim, uma determinação para ser banido dia tal. Então pode esperar, pode ficar tranquilo que qualquer nova atualização trago aqui pra vocês e lá nas minhas outras redes sociais que estão na descrição do vídeo. Então um beijo, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada e até o próximo vídeo de fofoca aqui pra vocês.
vai nem acabar tão cedo, né? Acho que eles vão que resolver esse caso, né? E só. Não tem nada pra falar, não.